de volta aqui no estúdio do Radar Master. Eu fiz surpresa quem ia ser meu convidado, né? Pois é, a primeira vez que ele está aqui no Radar Master. Mas a gente já se conhece há muitos anos, porque onde tinha coisa acontecendo nessa cidade, eu estava por lá. Mas eu não estava porque eu era uma pessoa importante, né? Porque eu estava trabalhando lá, como recepcionista ou como modelo. E eu estava onde estava acontecendo coisa importante nessa cidade, coisa interessante, novidade. Ele estava e eu estava também. E tem pontos assim marcantes que o marketing sabe fazer e que ficaram até hoje na nossa história. Uma das campanhas que a pessoa fez, eu esqueço nunca, assim, foi uma das mais fantásticas que eu já vi, que foi a vitamina A. Já sabe quem que eu estou falando? Você já ouviu falar na Antares, publicidade? Ah, agora já começou, né, a clarear quem que é meu convidado? Pois é, uma pessoa assim, queridíssima na nossa cidade, que tem muita contribuição na nossa publicidade, na evolução da qualidade do que nós temos na TV hoje, no marketing, no profissionalismo desse meio. E com certeza a gente vai bater um papo aqui super interessante que você vai gostar muito. Então fica atento que o meu convidado é o Expedito Júnior, mais conhecido como Júnior. Bem-vindo, Júnior, ao Radar Master. Olá, Tatiana. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco com você. Eu costumo dizer que a segunda coisa que eu mais amo depois do meu trabalho é falar sobre o meu trabalho. Então, estar aqui hoje para mim é uma honra. E eu comentava com você agora há pouco, não é uma coincidência, porque hoje é 1º de fevereiro, dia do publicitário. Né? A data é comemorada desde 1966, quando foi sancionada a Lei 4.680, que regulamenta a nossa profissão, a profissão de publicitário. E é bom colocar que a profissão de publicitário não se atenta só às pessoas que trabalham com agência de propaganda, mas todos os profissionais em veículos de comunicação, em produtoras de áudio, de audiovisual e assim por diante, que geram propaganda. Então, é bacana estar falando sobre publicidade hoje na data. E tem outra coisa também que eu não posso deixar de falar, porque esse ano a gente vai cuidar dessa data com muito carinho. A Antares, dia 12 de fevereiro, faz 33 anos de existência, e a gente decidiu que a gente não vai fazer um evento comemorativo como se poderia fazer, né, com toda aquela festa, até por conta dessa situação da pandemia, mas a gente decidiu que a gente vai fazer ações durante todo o ano, culminando até 2022, na data de novo, comemoração, de ações, sobretudo voltadas a compartilhamento de conhecimento, que está muito no DNA da Antares, e também ações de responsabilidade social, que é a forma da gente retribuir esse tempo todo que nos deixaram atuar, né? Eu costumo brincar um pouco com isso, mas é verdade, só os clientes nossos é que nos permitem estar atuando ainda. E estamos aí, 33 anos. O mercado não faz graça para ninguém, viu? Se vocês estão no topo da lista, top of mind aí, a publicidade, vocês fizeram, sim, muito por merecer. Aproveito para deixar um abraço aqui para a Andréa Santiago, que hoje, 6 e pouco da manhã, eu já estava mandando mensagem para ela, já estava me respondendo de volta. Sábado a gente estava se comunicando também, ontem a gente estava se comunicando também, ela me mandando umas lâminas de slide, a gente estava trabalhando. Sábado trabalhei com ela, domingo trabalhei com ela, e hoje, 6 horas, eu já estava falando com ela de novo, e agora você está aqui. Exato. Estou meio que monopolizando para cá, tratamos Antares, um pouco sobre isso, verdade. E a gente quer saber mais, vamos voltar um pouquinho mais para o começo, Expedito. Você é pessoense? Eu sou de João Pessoa, eu brinco muito com minha esposa é de Patos, e eu disse que eu sou pessoense da Gema, porque eu sou nascido em Jaguaribe, com muita honra, no Jardim Glória. E a minha trajetória é uma trajetória, eu digo interessante, porque, na verdade, pouca gente sabe, eu sou formado em Direito, eu sou bacharel em Direito. Pois é, pouca gente sabe mesmo, você não faz muita publicidade disso, não. E ainda fui auditor de contas concursado, eu tenho uma trajetória seguindo um pouco a linha do jurídico, mas a comunicação sempre esteve no meu coração, sempre esteve no meu espírito, sempre foi um desejo, e eu tive uma oportunidade, em 1988, de começar a fazer um trabalho com a Lojas Maia, né? A minha esposa é irmã de um dos fundadores, Arnaldo Maia, e ele e Arnaldo me permitiram fazer a propaganda da Lojas Maia, isso em 1987. Né? Não, desculpa, em 1988. Sim. E a partir daí a gente teve toda uma trajetória, né? Tive
tenho sócios maravilhosos, Sérgio Rick, Augusto, Vilmar, Andréia, Piencó, que a gente perdeu prematuramente no início da pandemia, né, que é um cara que a gente fala com muito carinho. Então, todas essas pessoas, né, qual a gente deve todo esse legado desses 33 anos, foi a trajetória. Mas aí, voltando à minha decisão, e a partir daí a coisa vingou, né, a tal ponto que eu não conseguia mais conciliar as duas profissões, eu acabei deixando. Né, Você chegou a advogar? Eu cheguei a advogar, eu cheguei a ser auditor. Sim. E acabei pedindo demissão. Minha sogra e minha mãe quase que me internavam, né? Porque em João Pessoa e não era como hoje, um emprego tem concursado, mais advogado do que né? gente, não. Era um emprego concursado. Era Mas aí eu migrei. Mesmo. E aí continuei estudando, né? E aí já na área, fui por 8 anos professor da Uniol. Acho que foi um período que eu aprendi muito, né? Porque quando a gente vai para a sala de aula e você tem uma responsabilidade de ensinar, você começa a estudar de outra forma. Então, é um exercício profissional, eu acho que riquíssimo e que lhe dá muita consistência. E a partir daí eu não parei mais. Em 2011 eu fiz pós-graduação em marketing digital. Onde é que você fez? Era isso que eu ia te perguntar. Onde é que você estudou marketing? Eu estudei no IES, desculpa, eu estou citando o IES, mas não é no I10. Eu fiz o curso lá de pós-graduação em marketing digital. Foi o Fábio Albuquerque, na época, que fez e trouxe gente fantástica. Naquela ocasião, eu trouxe Marta Gabriel, que hoje é um ícone, né, do marketing Marta digital, Gabriel, em sala de aula. E por aí foi marcante. E até hoje eu tenho grandes amigos dessa turma de pós-graduação de marketing digital. Isso em 2011. Menino, 2011, né? Coisa boa. E naquela época não tinha tanta gente assim. Como é que era o mercado de agência de publicidade aqui na Paraíba, naquela época? Olha, tudo que eu falo agora me reputa há décadas, né? A gente tem acompanhado muito de perto toda essa evolução, né? A gente viveu um período que quase que a era de ouro da publicidade, e a gente agora está vivendo outro período de transformação numa velocidade vertiginosa e que se acelerou ainda mais durante esse período de pandemia e em razão de todos os canais que passaram a ser ofertados, não só através do meio analógico, mas, sobretudo, no meio digital, né, que caiu como, talvez, a ponte de transformação mais importante, digamos assim, desse momento. E, a partir daí, a gente começa a verificar toda uma transformação desse ambiente no que diz respeito a como chegar às pessoas. Hoje, eu digo que a gente vive num concurso pela atenção das pessoas, porque nós somos bombardeados por mensagens durante todo o dia, das mais diversas formas, tentando nos convencer através de mensagens criativas e outras formas de contato dessa nossa relação com as marcas. Eu costumo dizer que apesar de toda essa transformação, o papel do publicitário não mudou, que é criar ideias para gerar e promover relacionamento entre pessoas e marcas. Isso, para mim, é uma sentença definitiva. Ótimo, adorei essa tua definição do que é a publicidade, a função da publicidade e marketing. Marketing, como a palavra mídia e a palavra marketing, elas foram incorporadas recentemente, em termos de língua, ao nosso vocabulário, o vocabulário do brasileiro. Eu não sei dizer a origem, mas assim, o marco quando seria, mas ela vem para a gente com um contexto inicial que era muito confundido com publicidade. Hoje em dia a gente consegue ver uma distinção melhor. Quando eu ouvi pela primeira vez um conceito de marketing, eu fiquei meio perdida assim, mas aí eu entendi também, porque foi na Universidade da Califórnia, em San Diego, com o PhD, que era o diretor lá do curso de marketing lá na universidade, em outras também, ele é muito atuante. E ele me convenceu mesmo, e eu fiquei muito encantada, porque o marketing tem muito a ver com sustentabilidade. Que eu estava falando aqui ainda agora, o mercado não faz graça para ninguém. E
tudo isso está muito entrelaçado. Explica um pouquinho para a gente aí como é que é essa relação de o que é marketing, né? Como é que ele se relaciona com o mercado, como é que ele se relaciona com publicidade. Muito boa a sua pergunta. Eu sou louco por podcast. Não é? Inclusive, breve a gente deve estar saindo com o nosso, já nos próximos dias. Não podia nem revelar isso, estou dando um spoiler aqui. Obrigado. E hoje eu estava ouvindo o Breno Lessa, que é um especialista em marketing imobiliário pelo Conecta Imob. Ele falou uma coisa assim que eu achei fantástica, que a gente... e aí eu vou dar um salto, depois eu volto a essa fala do Breno. A gente confunde muito o marketing, porque se você olhar o composto de comunicação de marketing, propaganda sempre despontou na ponta do iceberg como algo que mais aparecia. E por isso a gente tinha essa confusão. A propaganda era a alma do negócio. Agora a gente fala muito mais em marketing do que em propaganda. Mas mesmo no composto de comunicação, você vai ter marketing direto, você vai ter força de vendas, você vai ter relações públicas, você vai ter assessoria de imprensa, você vai ter todo um composto de comunicação que trabalham em razão do marketing. Mas aí, voltando ao Breno, o Breno falou uma coisa, ele trabalha na área de imóveis. Ele diz assim, alguns se confundem e dizem assim, eu não faço marketing. Mas na hora que o incorporador vai ao terreno e começa a discutir, escolher o local onde vai ser aquele seu empreendimento, ali já existe marketing. Não é? Porque marketing, até o ING do Gerúndio já traz isso, né? É algo que está acontecendo. É o mercado em movimento. Não há uma tradução ao pé da letra, alguns já tentaram, não há, mas é isso. Não é? Então, a partir desse olhar, se a gente conseguir ver com essa magnitude, você começa a perceber que você faz marketing o tempo todo. Não é? Quando você gera a sua equipe e quando você olha para clareza como a sua marca se posiciona, é o marketing mais visível, né? Digamos assim. Mas toda a sua trajetória de ofertar... do produto, do serviço... Toda a sua trajetória de ofertar serviços e produtos, desde a composição de como é que ele vai ser apresentado, para até chegar à comunicação, tudo é marketing. O marketing é que está pensando assim, por que esse meu produto ou serviço ele vai ser melhor do que o outro? Como é que a gente faz para entregar um benefício superior nesse produto ou nesse serviço para o meu consumidor, para o meu público-alvo. E aí, isso acontece o tempo inteiro, né? Não para, porque o consumidor mudou de ideia. O concorrente fez uma coisa diferente, já começa tudo de novo, não para de rodar. Busca do diferencial, né? Que você fala. O diferencial e a sensação de que quem está adquirindo ali daquela marca, né, daquele fornecedor, está conseguindo algo melhor do que o outro. Tanto que as pesquisas falam que os produtos, né, que custam até 25% a mais são aqueles que são conhecidos pelo consumidor como os melhores, eles custam até 25% a mais do que outras marcas. Já tinha essa pesquisa aí, bem antiga, não sei se mudou esse percentual, mas que as pessoas elas sentem seguras, satisfeitas em pagar um pouco mais para ter aquela marca. Para ela faz diferença, a marca faz diferença para ela. É todo um valor agregado, né? Que muitas vezes está dentro da comunicação, mas hoje, com todos os recursos que a gente tem e todo o empoderamento das pessoas através das redes sociais e de outros canais, o cuidado com a marca, com a entrega, entre a promessa da comunicação e o que ela efetivamente entrega, se tornou aquele contrato, né, aí usando um pouco o termo jurídico, aquele contrato tácito, né, que é fundamental. Gera principalmente, né, na parte de quem está comprando, de ter aqueles... Principalmente diante de dois cenários. O cenário da proteção ao consumidor e da possibilidade da propaganda enganosa, da punição à propaganda enganosa. E agora, a partir de setembro desse ano, salvo engano meu, 17 de setembro, em vigor a LGPD, que aí nos responsabiliza, nos põe o desafio
E há a obrigação de ter um cuidado com relação aos dados dos usuários, dos contatos que você constrói, não só daqueles que você pretende se relacionar comercialmente, mas também da sua equipe, fazendo com que todo esse universo que a gente atua, da propaganda, da comunicação, tenha um aval de consistência legal e uma exigência de consistência legal de atuação muito maior. Por isso que eu gosto também de falar o seguinte, o marketing, ao longo desses 33 anos, e aí vamos ser um pouquinho mais fechado, a comunicação, ela avançou e ela criou uma complexidade de atuação que é difícil conseguir entender como determinadas marcas se arriscam dentro desse universo sem ter a contratação de um profissional da área, né? Como a gente aqui acolá vê. Porque se dentro do universo profissional esse desafio já se mostra tão difícil, tão complexo, você imagina para uma pessoa que não tem no seu métier, no seu dia a dia, nem houve a preparação, nem tem uma continuidade. Porque, só concluindo meu raciocínio, hoje, isso a gente tem dentro da agência, a necessidade de capacitação e de certificação em ferramentas, em linguagens, em copy, em linha de abordagem, identificação, construção de persona, usabilidade, SEO, SM, e por aí vai, é uma exigência que é condição sine qua non para a atuação na nossa área. É bom que isso seja dito. Tá? É importante estar hoje aqui com você, Tatiana. Eu quero mais uma vez agradecer, falando isso e valorizando essa profissão que muitas vezes foi tão mal compreendida. Tá? Ainda é, em alguns momentos, né? A ponto de alguns não querendo se dizer publicitário. O cara chega assim e diz assim, eu sou empresário. Eu ia falar exatamente isso com você, que quando a pessoa fala assim, eu não estou fazendo marketing, é porque ela está considerando um contexto pejorativo, né? Está trazendo aquilo, né, como algo que é relacionado a... não estou enganando, não estou querendo maquiar, não estou querendo enfeitar, porque é usada equivocadamente a palavra para contextos que são negativos. E uma coisa que a gente estava falando sobre marca, eu vi num livro outro dia, agora eu não lembro de quem é a frase, mas que foi dito assim, que marca é aquilo que falam de você quando você não está na sala. Não sei se você já tinha visto essa frase. Desculpa, marca é o que falam sobre você quando você não está na sala. já ouvi. Já deve ter ouvido, né? Porque é uma frase famosa aí também sobre marca. Porque aí a gente tem vários conceitos nessa conversa que não é muito claro para as pessoas, né? O que é marca, o que é branding, o que é marketing, o que é publicidade, o que é propaganda, o que é comunicação. E tudo isso se movimentou tanto durante esse tempo. Surgiu o termo marqueteiro. E aí surgiu depois a resposta quanto a essa pergunta do marqueteiro. Não, sou marketólogo, não sou marqueteiro. Né? E essa conotação que não é positiva do uso da palavra marketing, da palavra marqueteiro, do que quer que seja, associando a algo de desonestidade. Né? A gente vai falar sobre isso já já. A gente vai fazer um intervalo comercialzinho agora, bem rapidinho, e volta daqui a pouco com o Expedito Júnior falando sobre um monte de coisa que te interessa muito, para você ficar cada vez mais bem informado. Voltando aqui para o estúdio do Radar Master, e a gente continua o bate-papo com uma pessoa que eu conheço por Expedito Júnior, mas você pode estar conhecendo aí com o nome mais conhecido dele, que é Júnior Guerreiro, da agência de publicidade Antares também, que é a agência que está fazendo agora 32 anos, Júnior, esse ano ou 30? 33. 33 anos agora, em fevereiro, e vai ser um ano de eventos e ações, né, de comemorações. Não vai ser uma festa, mas vai ser um ano de celebrações, vamos dizer assim, por meio de ações especiais que eles estão com muito carinho organizando. E a gente estava falando aqui dos conceitos, né, Júnior? Porque são muitas palavras novas que chegaram. Eu esqueci até de falar de mídia, né? Tem marketing, tem mídia, tem marqueteiro, tem marketólogo, tem publicidade.
a comunicação, rede social, branding, eu não sei nem por onde é que eu comece. Como é que a gente começa aí a situar o nosso telespectador para ele entendendo essa linguagem, como essas palavras se relacionam? Eu queria voltar um pouquinho antes, um comentário que você fez sobre essa questão do marqueteiro, do marketólogo e assim por diante, de muitas vezes tomar um tom pejorativo, né? Eu acho que o que sofreu essa designação, em parte, foi em razão das campanhas eleitorais, né, que se havia sempre, pelo olhar da audiência, um olhar mais crítico com relação a muitas vezes que se entregavam, né, porque você tem uma trajetória de uma comunicação extremamente curta, de uma entrega de uma promessa, e que muitas vezes lograva êxito e não era entregue lá na ponta. E, em alguns casos, sobre produtos também, que havia uma promessa de entrega e essa promessa não acontecia. Aí eu gosto muito de uma frase do Washington Oliveto, e ele faz uma seguinte reflexão: a pior coisa que pode acontecer para um mau produto é uma boa propaganda. Né? Porque aí a coisa... Eu acho que nesse olhar, por esse prisma, foi o que aconteceu e acabou tomando esse termo um pouco nesse tom pejorativo. Isso é marketing, Celso Russomano, né? Como? Celso Russomano. Isso, é. Recentemente aconteceu esse problema aí lá com ele, que estava fazendo a publicidade e o pessoal era tudo uns trambiqueiros, não entregou nada para ninguém, e ele teve que se explicar. E a gente ainda tem mais um agente aí agora, que é o blogueiro, né, que são os influencers, né, e as pessoas que emprestam seu nome, que relacionam seus nomes às marcas, e aí a reputação da marca fica relacionada com a da pessoa com a da marca, e esse universo todo. É um novo ambiente, né? Sem dúvida é um novo ambiente. Se torna É porque todo mundo foi empoderado através dessa democratização em que as redes sociais acabaram imprimindo esses novos tempos, né, digamos assim. Eu não podia deixar de falar, você começou a falar dos termos aí eu vou citar, vá lá no Instagram da Antares, ou no Face, se você usa mais o Face, e a gente tem um glossário de marketing digital com todos esses termos que a Tatiana falou agora há pouco e vai lhe ajudar muito. Mas eu não vou me furtar a falar um pouquinho. Branding é todo o esforço que é feito em torno da marca, desde o seu nascimento, desde o momento em que ela é criada, pelo nome, com as fontes, com as cores, com toda a sua paleta de cores, com a forma de aplicação. Mas eu acho que o momento mais importante do branding é claramente se definir qual vai ser a identidade que a marca terá junto ao seu público. Qual é aquela promessa, qual é aquela forma clara como ela quer ser identificada, que atributo efetivo ela vai querer ser conhecida. E essa talvez seja uma questão que muitas vezes a gente acha que ela só pode ser entregue sobre determinados produtos, né? Se a gente olhar na história das lojas, das marcas que obtiveram sucesso, que tiveram encaminhamento, tudo bem que muitas vezes o cenário foi favorável, essas pessoas trabalharam dentro de um cenário que era talvez extremamente acolhedor para aquele momento, e elas obtiveram isso. Mas, se você for atrás, sempre havia um diferencial, ou na entrega do serviço, ou na forma como o produto, na experiência do seu consumo, e que fizeram com que aquelas marcas fortaleceram. A comunicação, nesse aspecto, ela cumpre a função de fazer com que todo esse benefício, todo esse atributo positivo e de diferencial seja percebido também na sua comunicação. Não é? E comunicação num sentido completo, não é? De tudo, porque tudo comunica. Não é? Tudo comunica. Tudo comunica. Calado, a pessoa que atende... não existe não comunicar, né? Exatamente. O Kotler fez os três P's de marketing de serviço, se complementando aquela matriz dos 4, dos quais, se a gente olhar, todos são buscando dar tangibilidade ao que era intangível. Aí você vê para um escritório, era as luzes do escritório, os móveis, tudo comunicando. As pessoas, como se vestiam, como se atendia, né? E os processos, como é que se dava todo o processo de encaminhamento. Né? Então, é um universo que cresceu absurdamente, né? Eu diria, de
10 anos para cá, de uma maneira vertiginosa, e agora na pandemia a coisa se acelerou ainda mais, que é a dita, tão falada, transformação digital que a gente vê em curso e que determinou novos horizontes e novos desafios para todos nós que atuamos na área. Muito bem. E puxando um pouquinho ainda aí do branding e de marca, né? Existe a expressão a marca pessoal, cria a sua marca pessoal, né? O branding de uma pessoa, como é que é isso? É possível uma pessoa trabalhar o seu branding, ou como é que se diz isso? Sem dúvida, né? Hoje a gente tem, inclusive aqui em João Pessoa, tem players que atuam só com imagem, né? Tem toda uma assessoria em volta, isso está muito agregado a outros canais de comunicação de marketing, relações públicas, assessoria de imprensa, aí você vai entrar na imagem propriamente dita, né? Você tem o personal style, né? Aí você tem as pessoas que estudam paleta de cores conforme o rosto da pessoa, né? A cor da pele, criou-se um universo em torno desse mundo, pela que é um negócio extremamente diverso. Também, né? Que mexe muito com o conhecimento da neuropersuasão. E isso é comum que aconteça, né? Se a gente for pegar o final dos anos 90, quando a propaganda começou a dividir muito, a propaganda era, no auge, só e unicamente senhora de toda a comunicação. E a TV era senhora... Se falava muito um termo chamado below the line, não sei se você lembra. O below the line era tudo que estava abaixo, a propaganda estava em cima, e tudo que estava embaixo era o complementar, digamos assim. Até que essa barreira foi rompida e surgiu todo um marketing, sobretudo dentro do marketing promocional, com ações em ponto de venda e com ações de experiência de consumo, que fez com que essa mistura crescesse. E aí a verba de propaganda começasse a se dividir com outras ferramentas. Começou a se olhar para a força de vendas, né? O marketing direto, que naquela época era mala direta, hoje é muito e-mail, né? E assim por diante. É um assunto que daria uma manhã inteira, né? Essa questão do composto de comunicação de marketing. Então, todo esse universo que a gente está vendo aí também está impregnado e a serviço do trabalho de construção de uma imagem, não tenho dúvida. Não é? Eu hoje mesmo, né, porque eu tenho um cliente que ele é blogueiro também, é um especialista na área de vendas, ele é um cara que se veste impecavelmente. Não é? E ele brincando comigo, disse, você tem que seguir. Hoje, quando eu vim para cá, eu geralmente sou um cara muito simples, como eu me visto, mas eu tive um cuidadozinho um pouquinho maior, porque confere, queira ou não queira, uma tradução de especialização. Vamos dizer assim, descuidado, né, com a forma como você se veste. Até porque está dentro daquele conceito. Tudo comunica. É não é? verdade. Tudo comunica. Né? Você vai numa empresa de serviço, qualquer empresa, em qualquer ramo, se ela não cuida da iluminação, se você chega num laboratório e você entra pela porta e tem uma mancha de mofo na sala, na recepção, atrás da recepção, você já tem um impacto. Não é? No restaurante, por exemplo, no restaurante, uma mancha de mofo na parede, assim. É possível acontecer. Se acontecer, o cara está na decadência. Então, tudo comunica. E na construção de imagem, dentro desse universo que você tratou agora há pouco, isso é condição sine qua non de se estar cuidando o tempo todo. Muito bem. E aí eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando também, tem mais um termo que eu quero saber a definição. O que é blogueiro? O que é um digital influencer? O que é um rugby? Porque tem todos esses termos agora também, né? Explica aí pra gente. Eu não vou fazer você dizer o glossário todo aqui não, mas só porque a gente vai entrando nesses assuntos. Eu vejo assim, antes de tudo, o blogueiro é aquele cara que gera um conteúdo específico sobre determinada área. Então, ele atua sobre um nicho. A partir daí que ele crie uma autoridade e ele consiga desenvolver, dentro daquele universo que ele traçou, um conhecimento,
né? Às vezes pode estar atrelado puramente a uma diversão. As redes sociais vêm muito em busca em saber o que o outro faz e quais as referências que ele aponta. Né? E muitas vezes está sobre o dia a dia das pessoas, né? Como elas vivem e assim por diante. Mas o blogueiro, provavelmente, ele vai tratar sobre um determinado assunto que é do seu interesse e que, a partir daí, ele gera uma autoridade. No marketing influencer, ele já ganha um patamar de que, a partir do momento em que ele indica determinado produto e aí ele faz um merchan, tem que ser muito bem aplicado, claro, não pode ser algo... Eu acho que tem uma... Ninguém a gente tem que compreender que ninguém é bobo dentro desse processo. Não é? Na propaganda, a gente tem, por princípio ético, imaginar que a gente está fazendo propaganda para a mãe, para a irmã, para o pai, né? Para o filho, para a filha. Então, isso conduz você a uma linha de abordagem em que a dita ousadia tenha um certo limite de respeito, principalmente nesse mundo que a diversidade está tão respeitada e alcançada. Então, no marketing influencer, ele ganha esse nível de autoridade, sobretudo de audiência. Né? Hoje em dia, a audiência do número de seguidores é um indicativo de força, de alcance, que determinados marketing influencers passaram a ser verdadeiros veículos de comunicação sozinhos, né? E às vezes eles nem são marketing influencer por opção, né? Às vezes o cara é uma celebridade e citam um determinado músico, a gente viu muito isso recentemente com o Neymar, né? E a coisa explode, né? Tudo em razão desse novo mundo em que nós estamos vivendo, o que muitas vezes é bastante perigoso, porque, se a gente olhar, é uma informação muito tubular. Né? Algo que me preocupa muito nas audiências é o quanto a gente se afastou dos livros, da informação mais aprofundada, de um conhecimento mais profundo mesmo, acho que é a palavra que cabe dentro desse raciocínio, para que se possa ter um elemento crítico mais aguçado e não se acreditar em tudo que circula nas redes sociais e tudo que é dito por essas pessoas que você falou agora há pouco, os ditos blogueiros e marketing influencer. Não desmerecendo, é claro, que em todo canto tem gente muito séria e tem gente que atua dentro de uma área de segmento e traz muitos benefícios para aquilo que ela se dispôs a compartilhar. Júnior, eu fiquei pensando aqui outra coisa. Além do blogueiro, né, que a gente estava falando, das pessoas que são os digital influencers, do rugby também, eu lembrei de um filme que tem com a Demi Moore, que eles vão morar num condomínio e são uma família de mentirinha, mas onde tudo é perfeito, tudo é lindo, só para que os vizinhos tenham inveja do vaso da Toto que ele comprou, né, e de toda aquela família maravilhosa. Existe isso, assim, que era como se fosse assim, aquela inveja do vizinho, aquela pessoa que influencia sem que ela nem use, ou que ela não tenha consciência disso. A propaganda da margarina matinal. Eu falei lá atrás que a pior coisa que pode acontecer para um mau produto é uma boa propaganda. Né? Isso. Se você tornar o inverso, um bom produto necessita ter uma boa propaganda, para que ele possa alcançar e fazer na sua comunicação a promessa de entrega da qual ele se propõe. Eu acredito, deve acontecer, claro, não vou ser ingênuo de dizer que isso não possa acontecer, mas eu acredito piamente, dentro da nossa profissão, esse cuidado de se dar uma sintonia honesta, sempre, da promessa que a comunicação faz com a entrega que o produto ou serviço vai fazer. Porque não há como fugir dessa obrigação que o profissional tem de traduzir na propaganda que ele se propõe a realizar toda a promessa que efetivamente vai ser virar um meme e aquilo viraliza. Internet, né? Não perdoa. Exato. Então, eu acho que isso, de certa forma, também serve para que todos que trabalham com a comunicação, de um modo geral, tenham uma responsabilidade redobrada.
né? Mas, volto a dizer, o grande desafio, Tatiana, Sim. é conseguir atrair a atenção das pessoas para as mensagens e que você está veiculando, para as mensagens que você está entregando. Por isso que hoje tudo ficou tão complexo. Antigamente se falava muito em público-alvo, em target. Sim, né? sim. Tudo bem, ainda se usa, não acabou. Mas com o advento das redes sociais, a gente começou a falar de personas. A gente começou a ter uma necessidade de compreender quem é essa audiência que a gente pretende alcançar de uma maneira muito mais detalhista, com muito mais profundidade, para a gente poder estar se comunicando no momento certo, da forma certa e, principalmente, no tom adequado, a fazer com que aquela pessoa pare e diga, não, eu quero saber do que ele tem a me dizer. Né? E nas redes sociais, desculpe, só concluindo. Não pode falar. E nas redes sociais, ainda mais, porque as marcas, principalmente as marcas com estratégia mais cuidada, O Alex que está se organizando ali no estúdio, a gente está escutando o Alex aqui também, não sei se como é que está sendo aí para vocês que estão nos assistindo aí. Tem esse cuidado com relação a isso, porque as pessoas que estão nas redes sociais, as pessoas raramente estão lá em busca de comprar alguma coisa, correto? As pessoas estão lá por lazer, para saber referências, enfim, para tirar aquele tempo ali, para saber alguma coisa que está acontecendo no cotidiano das pessoas, não estão efetivamente interessadas em comprar. Então, o cuidado e o esforço que nós profissionais da área temos que ter, e aí as agências digitais, as agências de propaganda, fazem um esforço tremendo, diário, né? Eu diria que de uma magnitude difícil de traduzir aqui, para que a gente possa estar entregando todo esse valor que as empresas e as marcas desejam. Muito bem, eu quero falar aqui uma palavra, não sei se o Alex já está pronto aí, eu sei que eles já estão se arrumando aí, mas enquanto ele ainda não está no ar, eu vou aproveitar aqui os últimos minutinhos para falar que tem uma expressão que você falou e que já era o que eu ia te falar, que é uma das coisas que eu tenho mais gostado e me divertido nessa nova era da comunicação, que é o meme. Já me avisaram que está pronto aqui. Uma expressão para imitar a palavra gene, que rimasse com gene, aliás, por causa dessa replicação, dessa característica de imitação. Né? O meme vende, não vende hoje em dia? Vende. Agora, o meu olhar é o seguinte, ele tem que ser muito autêntico, genuíno. É verdade, tem que ser genuíno. Tem que ser muito natural. Eu acho que ele vende mais ideia, ele vende mais assim conexão do que produto. Eu acho que ele serve muito, em determinados momentos, para tirar a atenção de crises. É bom também, né? É verdade. O determinado está vivendo uma crise e surgiu um meme que pegou muito no gosto, as pessoas levantam aquele meme para tirar a atenção. Né? Tudo passa e esse consumo, né, nas redes sociais e no universo digital é tão frenético, né? Todo mundo tão ansioso e todo mundo quer ser up-to-date, né? Você não viu aquele meme, Tatiana? Você já se sente, sabe? Caramba, eu não vi, meu Deus, eu tenho que ver. Isso gera uma onda e em poucos minutos e horas que a coisa viraliza. Olha, a gente passaria aqui muitas horas ainda conversando, porque eu adoro esse tema, eu adoro esse assunto. Você assim, tem um conteúdo, tem história, tem bagagem, a gente falaria muitas horas, mas o Alex está pronto, está esperando por nós. Eu te agradeço aqui, já vou me despedindo de você. Espaço para você dizer tchau e falar aqui o Instagram da Antares. É o Instantares, né, que a gente está lá, e o Facebook é Antares Comunicação. E o meu é JR Guerreiro, porque hoje você me revelou como expedito, poucos sabem, né? Eu brinco muito com essa história. Eu queria mais uma vez agradecer, Tatiana, agradecer a todos que nos assistiram nesse dia tão histórico, 1º de fevereiro, né, e que está comemorando aí o Dia do Publicitário. E para mim foi uma honra, eu sempre adoro falar do que faço, você percebe isso, né, a minha paixão,
não é? Depois da minha família, não é? De todos os meus familiares, o que eu mais amo é estar aqui fazendo e falando do que eu faço. E eu quero ser convidado outras vezes. Quantas vezes me convidar, estarei aqui para a gente estar nesse bate-papo gostoso. Muito obrigado, está tendo mais uma vez um convite, e muito obrigado a todos que nos assistiram até agora. Obrigada a você, Júnior. Pois é. Alex, você estava sabendo que hoje é dia do publicitário, Alex? Hoje é dia do publicitário, olha que alegria. Pois é. Além de saber o que eu fiquei feliz mesmo, claro que a gente fica feliz com o dia do publicitário. Estou ouvindo o Alex, não sei se o Alex está me ouvindo. Mas feliz eu fiquei em saber que você, Tatiana, conseguiu trazer o Expedito Júnior Guerreiro, você conseguiu trazer essa grife da publicidade, que é o Expedito Júnior Guerreiro Antares, ou seja, estão de parabéns todos